Nesse caso aqui, você poderia buscar o denominador comum, que é 5 vezes 10 vezes 6. Quanto é que dá isso? Ó? 5 vezes 6 dá 30, vezes 10 dá 300. Olha, 125 ele é um múltiplo comum de 5 e de 25. Ele é múltiplo desses dois números. Assim como nesse caso, 300 é um múltiplo comum desses três. Ora, mas a gente percebe que dados dois ou mais números, você tem uma infinidade de múltiplos que são comuns aos dois. Por exemplo, 125 é um múltiplo de 5 e de 25. Mas 25 também é. Ó, 25 foi o que eu usei aqui embaixo. Ó. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, múltiplos de 5. Vamos lá, eu estou com 5, 10 e 6. Quem são os múltiplos de 5? É 5, 10, não é? Ó, 5, aí 5 vezes 2 dá 10, né? 5 vezes 3 dá 15. Olha os múltiplos de 5 aí. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 7, 35. Então tu vai de 5 em 5, né? E aí você tem os múltiplos. Os múltiplos de 5. Vamos colocar agora os múltiplos de 10. Os múltiplos de 6. Quem é o menor múltiplo que é comum aos 3? É 30, né? O menor que é comum aos três números, que são 5, 10 e 6, né? O menor múltiplo comum é 30. Daí podemos escrever o seguinte. Pega essa primeira fração aqui. 4 quintos. Por quanto você vai multiplicar 5 para que o resultado seja 30? É por 6, né? Então, ó, 5 vezes 6 dá 30. Então, aqui em cima, 4 vezes 6. Isso é a mesma coisa aqui. 6 vezes 4 aqui dá 24 sobre 30. Pegue agora essa outra fração. 3 sobre 10. Por quanto você vai multiplicar 10 para o resultado dar 30? Você vai ter que multiplicar por 3. E aqui em cima tem um 3, aí tem que multiplicar também por 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 vezes 3, 30. Agora, por quanto você deve multiplicar 6 para o resultado dar 30? É por 5, né? Então aqui em cima 5. Então tu fica com 5 sobre 30. Então essas três frações são iguais a essas três frações. Logo, na hora de somar 4 quintos com 3 décimos com 1 sexto, isso é igual a 24 sobre 30 mais 9 sobre 30 mais 5 sobre 30. Ou seja, o 30 é o denominador comum. Aqui fica 24 mais 9 mais 5. 24 mais 9 mais 5 dá igual a 38. 38 sobre 30. Lembrando que 38 é a mesma coisa que 2 vezes 19.
E 30 é a mesma coisa que 2 vezes 15. O 2 pode cancelar com o 2. O resultado é 19 sobre 15. Então a gente usou o denominador comum 30, ou seja, o menor múltiplo comum, que é o popularmente conhecido como MMC, dos números 5, 10 e 6. Você poderia ter usado 5 vezes 10 vezes 6, que dá 300, como denominador comum. Mas a conta ia ficar maior. Então, quando você estiver somando frações com denominadores diferentes, é interessante que você busque o MMC entre os denominadores para ser o denominador comum. Ou seja, dados A1, A2, AN, isto é, uma quantidade finita de números inteiros positivos, o mínimo múltiplo comum, MMC, desses números, é o menor múltiplo comum dos mesmos. Agora eu quero mostrar para vocês um método prático para você achar o MMC de um determinado número. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre os números primos. Um inteiro positivo ele é chamado de primo se for diferente de 1 e se os seus únicos divisores são 1 e ele próprio. Neste exemplo, vou listar para vocês os 10 primeiros primos positivos. 2, ó. 2 ele só pode ser dividido por 1 e por 2. 3 só pode ser dividido por 3 e por 1. 5 também, só dá para dividir por 5 e por 1. 7, a mesma coisa. 11, mesma coisa. 13, 17, só divide por 17 e por 1. 19, só é divisível por 19 e por 1. Mesma coisa para 23, mesma coisa para 29. Outro ponto a ser destacado é o teorema fundamental da aritmética. Bom, vamos ver se vocês lembram o que vimos nos anos anteriores sobre a aritmética. Que diz o seguinte: qualquer inteiro positivo maior do que 1, ele tem uma única decomposição como produto de números primos. Bem, dizia eu que a aritmética é a ciência... Dizia eu que a aritmética é... Essa decomposição ela é a menos de ordem dos fatores, né? Você tem lá uma decomposição. Se você troca a ordem de fatores, é claro que a decomposição é a mesma. Ela é chamada de decomposição primária, ou mais comum chamada de decomposição prima. O número 18 ele pode ser escrito como 2 vezes 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, 18. Então você está decompondo 18 como sendo um produto de fatores primos. Aqui aparece o 2, aqui aparece o 3, ó, que são números primos. Você tem o 35. 35 é a mesma coisa que 5 vezes 7. Então tu tem aí a decomposição prima de 35. 5 e 7 ó, são números primos. Por exemplo, pegue o número 120. 120 é a mesma coisa que 2 ao cubo que multiplica 3 que multiplica 5, né? 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3 dá 24. E 24 vezes 5, 120. Então a pergunta que você deve estar se fazendo é: poxa vida, professor, tem um jeito fácil de a gente conseguir obter essas decomposições primas? Essa até que é fácil, né? Mas essa daqui talvez não seja tão evidente e essa também não seja assim tão evidente. Será que tem um método prático para você conseguir essa decomposição prima? Exemplo, achar a decomposição prima de 13.500. O dispositivo prático é assim: você coloca 13.500 aqui, passa um traço assim,
E aí você vai começar a dividir esse número pelos primeiros primos conhecidos. O primeiro deles é o 2, né? Isto se 3.500 for divisível por 2. Tu começa dividindo pelo menor primo conhecido. Nesse caso, é o 2. 13.500 dividido por 2 dá 6.750. Veja que ainda é um número par, pode ser dividido por 2. Esse número dividido por 2 dá 3.375. Não é mais um número par, então não pode mais ser divisível por 2. Qual é o próximo primo? É o 3. Será que 3 divide ele? Se você somar os algarismos desse número e o resultado der um número divisível por 3, então significa que você pode dividir ele por 3. Vamos ver. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 7 dá 13. 13 mais 5 dá 18. 18 é divisível por 3. Inclusive dá 6 o resultado, né? Então você pode dividir isso aqui por 3. Esse número dividido por 3 tem como resultado 1.125. 1.125, será que ainda vai por 3? Deixa eu ver. 1 mais 1 dá 2, mais 2, 4, mais 5, 9. 9 dividido por 3, né? 9 é divisível por 3. Então eu posso dividir isso aqui por 3. O resultado dá 375. Ainda vai por 3? Deixa eu ver. 3 mais 7 dá 10, mais 5, 15. 15 é divisível por 3, dá 5, né? O resultado. Então aqui vai por 3. 375 dividido por 3 tem como resultado 125. 125 vai por 3? Deixa eu ver. 1 mais 2 dá 3, mais 5, 8. Opa, 8 não é divisível por 3. Ou seja, 3 não divide 8. Então a gente passa para o próximo primo. É 2, 3, o próximo é 5, né? Então você vai dividir aqui por 5. 125 por 5 dá 25. Ah, 25 vai por 5, né? Dá 5. E 5 só pode ir por 5 e o resultado dá 1. Então aqui você para. Portanto, a decomposição prima é... Observa que apareceu quantos 2 aqui? 2, né? Então tu vai ter 2 ao quadrado. O número 3 apareceu 3 vezes, então tu vai ter 3 ao cubo. E 5 apareceu 3 vezes, tu vai ter 5 ao cubo. O resultado é 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5 ao cubo. Obtenha o mínimo múltiplo comum dos números 60 e 490. Primeiro, um exercício. Como é que faz esse exercício? Desse jeito aqui. Você vai fazer isso aqui para o número 60 e para o número 490. Feito isto, o MMC é... O que é que você vai pegar? Você vai pegar a decomposição de 60 e a decomposição de 490 e vai colocar o produto dos fatores primos comuns e não comuns. Ou seja, você vai pegar esses fatores aqui e multiplicar por esses. Só que com um detalhe, eles são afetados pelo maior expoente. Por exemplo, aqui tem 2 ao quadrado e aqui tem 2. Então, esse MMC vai ser 2 ao quadrado. Não é 2 vezes 2 ao quadrado. Vai ser 2 ao quadrado. Aparece o fator 2 que está com o maior expoente. O 3 só tem aqui, então vem para aqui. O 5 tem aqui e tem aqui. Então vem o 5 para cá, ó. Ele tem 2 vezes, aí só aparece... Claro, aqui tem que aparecer uma vez, né? Só aparece o fator comum. E aqui, 7 ao quadrado. Essa multiplicação dá 2.940. Outra maneira que eu gosto muito é você colocar os dois números, aí passa um tracinho assim, e começa a dividir pelos primos. Começando pelo menor primo conhecido, que é 2, né? Tanto 60 quanto 490 são divisíveis por 2. 60 por 2 dá 30. 490 por 2 dá... 245. Por 2. 30 ainda é divisível por 2. Então dá 15. 245 não é divisível por 2. Então você repete ele. Não deu para fazer a divisão nesse caso, né? Agora eu tenho dois ímpares. Não pode mais por 2. Então vai por 3. 15 por 3
dá 5. 245 pode por 3? Deixa eu ver. 2 mais 4 dá 6. 6 com 5, 11. 11 não é divisível por 3, então não pode, né? Então repete aqui o 245. Bom, agora não pode mais por 3, então vai por 5. 5 por 5 dá 1. 245 por 5 dá 49. Aqui não tem mais o que fazer, né? Agora 49 por 5 não vai, né? Quem é o próximo primo? É 7. Então ele é divisível por 7. Então 1, 49 por 7 dá 7. E agora por 7 dá 1 e dá 1. Adivinha o que apareceu aqui? 2 ao quadrado, 3, 5 e 7 ao quadrado. Ó. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7 ao quadrado. Exatamente o que a gente tinha constatado aqui. De uma forma bem prática, né? Porque lembrando, aqui tem um exercício, né? Tu tem que ter feito essas duas decomposições separadas, aí escrever a decomposição prima de cada um deles e depois pegar os fatores comuns aqui afetados aí pelo maior expoente. Então aqui dá mais trabalho. Desse jeito aqui é bem mais simples. Eu recomendo esse dispositivo para vocês. Vamos calcular essa soma novamente. Por isso esse exemplo revisitado. Em primeiro lugar, você vai buscar o MMC dos números. Você pode escrever assim, ó, 5, 10 e 6. Essa notação ela é possível. Temos, porque você precisa de escrever aqui um denominador comum. E ele vai ser o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 5, 10 e 6. Como é que a gente faz isso? O dispositivo prático que eu acabei de mostrar vai ser muito útil. Começamos dividindo por 2. Então, 5 por 2 não divide, né? Não dá. 10 por 2 dá 5. Ok. 6 por 2 dá 3. O próximo primo é o 3. 3 não divide 5. 3 por 3 dá 1. O próximo primo é 5. Então, 1, 1 e 1. Ou seja, o MMC entre 5, 10 e 6 é 2 vezes 3 vezes 5, 30. Agora, para calcular a soma, tu tem que pegar aqui o número 5 e pensar num número que multiplicando 5 vai dar 30, um número que multiplicando 10 vai dar 30 e um número que multiplicando 6 vai dar 30. Um jeito fácil de você fazer isso é assim, ó. 4 quintos, você escreve 4 quintos mais 3 décimos mais 1 sexto. Eu tenho um dispositivo prático para isso aqui também, né? Você coloca o 30 aqui embaixo, aí você faz assim, ó. 30 dividido por 5 dá 6. Aí você escreve 6 vezes 4 aqui em cima. Mais 30 dividido por 10 dá 3. Aí você escreve aqui 3 vezes 3, ó. 30 por 10 dá 3, aí vezes 3. É o que vai aparecer aqui no numerador. Mais 30 por 6 dá 5. Aí tu faz 5 vezes 1. E coloca aqui em cima. O resultado é 6 vezes 4, 24. Mais 3 vezes 3, que é 9. Mais 5 vezes 1, que é 5. Dividido por 30. 24 mais 5 dá 29, mais 9 dá 38, sobre 30. Aqui você pode dividir 38 por 2, dá 19. Então isso é a mesma coisa que 2 vezes 19. E aqui é 30 dividido por 2 dá 15. Então é 2 vezes 15. Cancelo 2 com 2. O resultado é 19 sobre 15. De uma maneira bem prática, você já poderia dizer assim. 38 dividido por 2 dá 19, 30 dividido por 2 dá 15. Aí nem precisava disso.